professor Humberto Louser. Boa noite, repórter Tassos Michel da Rádio Transamérica. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente a opção da escalação inicial, pela volta do Júnior Tavares à lateral esquerda e na entrada do Marquinhos no ataque. O que é que o senhor pretendia com essas alterações no time titular? Boa noite, Tasso. A ideia é que a gente tivesse um time mais leve, né? Principalmente nessa faixa de campo, no momento que nós tivéssemos com a bola. Então essa era a nossa ideia. Para que tivéssemos também sempre um homem do lado oposto, com amplitude maior, para gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, para que a gente pudesse assim atrair o lateral e o próprio zagueiro, abrindo esse espaço entre esses dois homens defensivos do adversário, e assim a gente tivesse esse ataque à última linha do adversário. Então nós teríamos um jogo combinado de um corredor, tendo a possibilidade de agredir pelo corredor central, ou também uma bola de troca de corredor mais alongada. Foi assim que surgiu o lance da bola na trave do Marquinhos no primeiro tempo, e outras possibilidades que nós tivemos também. Então essa foi a nossa ideia, a nossa estratégia de início, um time mais móvel, um time mais agressivo, que me dava essa versatilidade, essa movimentação para gerar esse desequilíbrio no sistema defensivo do adversário. Boa noite. A gente sabe que o Thiago Neves saiu sentindo a panturrilha, e um jogador na idade dele, uma recuperação muscular na panturrilha, leva um pouco mais de uma semana. Então, já pensando no próximo jogo, eu queria lhe perguntar o seguinte: o Gustavo é o substituto natural do Thiago Neves no time do Sport, ou você também enxerga outra opção? E aí eu lhe pergunto qual seria essa outra opção. Muito obrigado, grande abraço. Boa noite, meu amigo. Sim, o Gustavo é o substituto imediato do Thiago, tanto é que entrou na partida, né? Já de início ali, quando o Thiago acabou sentindo a panturrilha. Vamos ver na reapresentação, vai ter essa reavaliação médica nele, e vamos torcer pela recuperação do atleta. E quanto à pergunta, sim, o Gustavo é esse atleta que está buscando o teu espaço, como eu falei na entrevista anterior, pós-jogo e também na pré-jogo, o atleta que vem crescendo, vem evoluindo, vem melhorando cada vez mais, e eu tenho certeza que irá nos ajudar bastante ao longo da temporada, como entrou bem na partida, ao meu ver, jogou com personalidade, buscou, teve iniciativa. Então é um atleta que vem crescendo, e eu tenho certeza que iremos crescer como conjunto também, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos na temporada. Iranildo Silva, Rádio Clube. Louser, o seu time hoje, mesmo jogando com 3 atacantes, faltou poder ofensivo na equipe do Sport no jogo de hoje? Boa noite, Iranildo. O que nos dificultou foi que em vários momentos que nós estávamos com a bola, a gente buscou somente o jogo apoiado, o jogo para o pé, né? Então faltou essa agressividade de atacar a linha adversária, foi algo que nós pedimos, que algum atleta viria para o pé e o outro atacava o espaço para gerar esse desequilíbrio, fazer com que o adversário corresse para trás, e você também tivesse essa possibilidade de fazer as infiltrações ali para chegar ao gol do adversário. Quando a gente teve troca de corredor, quando a gente teve essa agressividade, a gente gerou dificuldade para o adversário, mas muitas vezes nós tomamos essa decisão de jogar mais apoiado, jogar mais no pé, e facilitamos esse encaixe defensivo do adversário. Fala, Louser, um abraço, boa noite. 2 pontos que eu queria que você abordasse, por gentileza. Primeiro, na tua visão, por que o Sport perdeu hoje para o Atlético? Tua primeira derrota, inclusive, no comando técnico do Sport. E o outro ponto, sobre o Paulinho Mocelin. Queria que você falasse sobre a utilização dele nesses 2 últimos jogos. Claramente um jogador que tem uma função tática importante para você. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Boa tarde, Antônio. Claro que foi acredito que perdemos o jogo, uma felicidade de um arremate do Hulk. A gente sabe desse potencial desse atleta, tanto é que como estratégia a gente tinha neutralizar esse ponto forte dele, preenchimento ali de eixo central, mas pela capacidade, pela qualidade do adversário também, em alguns momentos há esse desencaixe. Então ali ele foi feliz, acho mais mérito da finalização do atleta, mais mérito da movimentação do adversário, do que uma falha individual ou setorial. Claro que a gente vai procurar melhorar, a gente tem batido nessa tecla, a gente precisa, conversamos ali com alguns atletas já, precisamos melhorar essa agressividade, essa andada para frente, essa pressão já desde lá na frente, mas isso vem com o tempo, é gradativo. Então nós temos trabalhado, temos feito coisas boas,
Então nós temos que olhar aquilo que a gente vem fazendo, vem evoluindo, para que a gente possa assim encaixar o quanto antes essas peças, para que a gente consiga os nossos objetivos ao longo dessa temporada. Eu tenho certeza absoluta, pelo empenho, pela entrega, pelo aquilo que a gente vem fazendo nas nossas sessões de treinamentos, essa equipe vai crescer, vai evoluir bastante. É claro que demanda tempo, a gente tem sofrido com algumas baixas, né? Não estão conseguindo levar todo mundo para dentro do campo no dia a dia de trabalho. Isso também tem dificultado, mas é trabalhar, evoluir, crescer em conjunto, crescer individualmente para que a gente possa fazer uma temporada segura e conseguindo assim os objetivos. Quanto ao Paulinho, é um atleta, como você bem frisou, tem um aspecto tático muito eficiente. É claro que é um atleta que está chegando também, entra nesse grupo que eu falei, de atletas que estão chegando, que precisa sintonizar, precisa se entrosar com os demais. É um atleta que precisa também ganhar esse ritmo de jogo, como alguns também que precisam, o próprio Marquinhos, que está retornando de lesão, e outros atletas que também precisam dessa, o André, que está voltando para casa. Então a gente precisa dar mais minutagem, precisa ter mais esse sincronismo. Isso vem com tempo, isso vem com treinamento, isso vem com trabalho. E eu tenho certeza que todas essas peças que eu falei e esses outros atletas que estão voltando, que estão nessa parte de transição, de parte de DM para a parte física, irão nos ajudar bastante ao longo da temporada. Boa noite, Loser. A minha pergunta vai em cima da postura que o Sport teve na partida, né? Antes do gol do Atlético, estava melhor em campo, criou algumas oportunidades, tanto é que teve uma bola na trave, mas após o Atlético marcar o seu gol, o Sport, principalmente no segundo tempo, jogou de uma maneira diferente, mais reativo, tentando explorar o contra-ataque. O porquê dessa opção de estratégia de jogo depois de ter tomado o gol do Atlético Mineiro? Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa tarde, Ricardo. Também concordo contigo. Sofremos um gol, já falei na pergunta anterior, muito mérito da qualidade individual e coletiva do adversário. No momento que a gente estava bem, o jogo fluindo, fazendo aquilo que nós tínhamos planejado, de troca de corredor, de movimentações. Após o gol, tivemos algum desequilíbrio, principalmente quando era o tiro de meta do adversário, quando nós subíamos para pressionar. O adversário tinha essa bola alongada para o Hulk para sustentar e ter um jogo apoiado e assim verticalizar. Então tivemos esse momento ali de dificuldade nessas transições do adversário. Já no segundo tempo, nós pedimos um time mais agressivo, que tivéssemos essa questão de jogo combinado, que nós tivemos bastante no primeiro tempo, mas nos faltou essa agressividade de atacar a linha da defesa, para gerar esse desequilíbrio ao adversário. Isso nos faltou no primeiro tempo. Quando a gente fez, a gente conseguiu êxito e conseguimos finalizar ou então gerar algum desconforto para o adversário. E no segundo tempo acabamos mesclando essa situação de um jogo reativo, até mesmo pelas peças que entraram, e também tivemos algumas combinações de troca de corredor, de infiltração, de combinações, principalmente ali depois com o Raine, com o Paulinho, com o Júnior, com o Max, e depois na entrada do próprio Patrick, né, com o Raine. Então tivemos a possibilidade até de chegar ao empate, mas pecamos ali no momento da movimentação, acabamos não tendo o equilíbrio exato do corpo para poder fazer essa finalização, mas tirar o proveito de algumas coisas boas que nós fizemos, é claro, procurar evoluir naquilo que a gente entende que precisa evoluir para que a gente possa ter uma equipe equilibrada. Essa é a nossa busca diária, torcer para que esses atletas voltem o quanto antes, que a gente consiga ter todo o grupo em uma sessão de treinamento ou numa semana aberta como teremos, para que a gente possa ir ajustando essa equipe. Eu tenho certeza que queremos fazer uma temporada de grande nível aí. Roberto Lousa, boa noite. Aqui é Pedro Alves, repórter do meusport.com, e eu gostaria que você analisasse a questão da saída de bola, porque o Sport vem encontrando bastante dificuldade em armar essas jogadas vindo de trás, e hoje o Sport terminou apenas com o Marcão como volante, e você colocou o Trellis no lugar do Ricardinho e acabou recuando um pouco mais o Gustavo e evidenciando um pouco mais essa deficiência na posição. Então, eu gostaria que você analisasse essa questão da saída de bola do Sport. Um abraço. Um abraço. A saída de bola a gente tem trabalhado. Ao meu ver, nós saímos várias vezes com ela em posse, tocando, movimentando, gerando esse desconforto ao adversário. O adversário tentou subir pressão e várias vezes ela foi vazada, essa pressão. Chegamos com ela limpa lá no campo ofensivo. A ideia de tirar o volante, que era o Ricardinho, trazer o Gustavo ali para uma construção e esse poder de penetração, deixando só o Marcão à frente da área,
Era um momento que a gente precisava se expor um pouco mais para buscar esse resultado, colocar 2 homens de referência dentro da área, pudéssemos assim ter um jogo de corredor mais forte, mais fortalecido, com dobras com o nosso lateral Júnior Tavares e naquela ocasião Maxwell, do outro lado Rainer e Paulinho, depois Rainer e Patrick, para gerar essas movimentações, para poder ter essa possibilidade com esses 2 homens, com a infiltração do atacante oposto, para ter pelo menos 3 a 4 homens dentro da área, para poder ter essa possibilidade de finalizar. Então essa foi a nossa ideia, que tivéssemos ali, não perder essa iniciativa de iniciação de jogo, mas também com o Gustavo, que tem essa capacidade física também de dar esse ajuste, que também não podemos ficar vulneráveis ali naquele sistema. Então essa foi a nossa busca, foi aquilo que nós pensamos ali dentro do jogo para tentar chegar ao gol de empate e consequentemente depois buscar o gol da vitória. Então nós estamos trabalhando, estamos buscando essa evolução e eu tenho certeza que já estamos dando uma resposta. Hoje conseguimos sair bastante sob pressão, contra o Inter também, conseguimos essa construção, chegar com essa bola um pouco mais limpa no campo ofensivo, não somente com bola direta. É claro que nós precisamos entender, interpretar melhor as nossas tomadas de decisões para que a gente possa mesclar momento de sair com construção, de momento de sair com jogo apoiado e momento também de ter um jogo mais reativo, mais direto, para gerar essa dificuldade de encaixe do adversário. Boa noite, Lousa. Aqui é o Pedro Maranhão, do Eu Pratico Esporte TV. As melhores chances do Sport no primeiro tempo foram em lances que Micael e Marquinhos estavam envolvidos, seja diretamente ou indiretamente. Por que sacá-los logo de cara no segundo tempo? Boa noite. Vinha movimentando, criando essas possibilidades. A ideia é que a gente pudesse ter uma agressividade maior. Nosso entender ali na recomposição, a gente estava tendo um pouco de dificuldade nessa pressão também. Tentamos um jogador da capacidade do André, que tem uma flutuação maior e tem uma presença de área ainda maior também, para gerar esse desequilíbrio do sistema defensivo adversário. Os 2 zagueiros estavam levando vantagem, principalmente nessa bola descentralizada, então tanto é que a gente pediu para o Micael ter uma flutuação maior, para não ser facilitado esse encaixe do Heavy do Igor Rabelo. E a ideia de trazer o André justamente para que tivesse essa mobilidade, tivesse essa agressividade das pequenas diagonais ali, com preenchimento maior de área. O Marquinhos já estava tendo um pouco de dificuldade nessa recomposição. É claro que é um atleta que tem esse jogo por dentro também, que tem essa iniciativa. E a ideia do Max é que a gente tivesse uma agressividade maior, um ataque maior à linha, fazer as infiltrações. O Marquinhos estava vindo para um jogo mais combinado, onde nós entendemos que todos nós, atacantes ali, estavam vindo para esse jogo. E nós estávamos perdendo essa agressividade. O Maxwell tem essa capacidade de infiltração, então por isso nós pensamos nessa entrada desse atleta. O Marquinhos também é um atleta que está retornando de lesão, precisa estar readquirindo, assim como o Paulinho e outros atletas, essa condição. Isso ele vai ganhar, lógico, com sequência, com minutagem. É um atleta que terá essa sequência, terá essa minutagem, porque assim como ele ajudou o Sport na temporada passada, irá nos ajudar também nessa temporada.